E aí, cavucada, bom dia para vocês. Como vai, meus amigos da pecuária, meus amigos aí do agro, meus amigos especialmente do Cindy, né? Que a gente agora é criador de gado Cindy. Como vai vocês? Como vai a propriedade de vocês? A cidade de vocês? Como vai esse ambiente, né? Eu sempre gosto de dizer isso, cavucada, porque tem pessoas que são do agro, mas não vieram com raízes do agro, bem como pessoas que vieram com raízes do agro e a vida empurrou eles para novos caminhos e encontram hoje um pouco longe de suas terras natais, mas ainda são apaixonados e tem aquela anseio por sua terrinha, por seu sítio, por aquela raiz, aquele cafezinho de cuia. Eita, saudade, né, viu? Cuscuzinho de mamãe com nata, é bom demais, né? Mas bora lá, que hoje o vídeo é um pouco mais íntimo, né? Como assim, Eduardo? Hoje a gente vai falar sobre a nossa criação de Cindy, nossas aquisições e o que a gente planeja para a raça, né? Eu acho que quando você entra no gado puro, você deve ser um selecionador. E todo selecionador deve ter alguns critérios. Então hoje a gente vai debater um pouco sobre esses critérios que eu adotei para minha seleção e que vocês vão analisar aí comigo, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer a Fazenda Carnaúba, bem como o Cindy Karachi, né? A Fazenda Carnaúba tá com uns 15 dias que eu adquiri colorada BDS deles, um animal fora da curva, e ontem, dia 15, eu adquiri do Cindy Karachi, né? Neta Karachi, se não me engano, a filha de cheque, e uma vaca de 15 litros de leite a pasto, né? Um animal que com certeza vai contribuir muito para o nosso rebanho, que além de tudo é a mojada de um filho de veludo. Pra você ver o nível do animal como é, né? Mas bora lá. O Cindy, como todo mundo já conhece, é uma raça de mais de 5 mil anos, é uma raça de seu porte médio a pequeno, uma raça de dupla função. O Cindy tem alguns criadores que selecionam mais a função carne e alguns criadores selecionam mais a função leite. Eu decidi focar na questão leite, e quando eu fui definir o que eu queria para o meu gado, o gado CB, o gado Eduardo, que eu acho que todo criador deve ter isso em mente, todo selecionador, na verdade, deve construir animais que quando uma pessoa veja, diz, esse gado é do Eduardo. Você não comprou lá, não foi? Tem aquela marca dele, tem aquele, sabe, um gado que arraste geneticamente na sua morfologia, na sua produção, as características do seu dono, do seu criador de origem. Então, quando eu decidi entrar na raça Cindy, eu fui analisar isso e eu cheguei à conclusão que um dos meus focos seria, o foco principal na verdade seria Uberes. Como assim Uberes? A gente já tem grandes criatórios que trabalham produção com maneira absoluta e são referência. A gente tem o pessoal da Carnaúba, o pessoal do seu Pompeu também como segundo plano, o pessoal da Asa Branca e N criadores que tem grandes animais de produção, né? Então a produção também, aumentar sua produção leiteira também é algo, entre aspas, relativamente fácil, porque você botando touros bons, acho que na sua terceira ou quarta geração, no máximo, você vai conseguir fêmeas produtivas dessa qualidade. Porém, Uber não é assim. Uber demora 8, 9, 10 gerações para você construir um Uber ideal. Por que demora tanto, Eduardo? Porque no Uber eu tenho que corrigir tamanho de teto, largura de teto, espaçamento de teto, conformação de Uber, encaixe nas pernas. Então tudo isso são critérios muito difíceis de selecionar. Às vezes você acha um animal que tem um encaixe bom de Uber, mas ele não tem um esteto bom. Você encontra um animal que tem um esteto bom, mas são espaçados. Então você tem que ir selecionando esses animais e fazendo um cruzamento para chegar no seu gado ideal, para chegar naqueles animais de Uber ideal, né? Então foi por isso que a gente adquiriu o que a gente adquiriu.
A gente adquiriu, a gente começou na raça há um mês, pura, né? Mas a gente adquiriu já 2 filhas de Catara e uma aspiração dela. A gente aspirou Catara, com a aspiração de Catara, com a ajuda da intermediação do meu amigo Luiz Eduardo, lá do Sítio Seredó, Xará, né? Eduardo aí. Então eu no caso adquiri essa aspiração de Catara e já cruzei com o Pé de Vento, né? Quem conhece Catara, ela provavelmente está passando aí, é um animal de um Uber fantástico. Não é um animal de uma produção tão alta, mas ele tem um Uber fantástico, tanto espaçamento, tanto o tamanho esteto. Então é um animal que eu vi que realmente se encaixava na nossa ideia de produção. Peguei Catara, comprei 2 filhas dela, uma sendo com Presidente e a outra com Veludo ou seja, 2 animais que já vem com uma maestria por leite a mais, uma filha de Veludo, uma filha de Presidente, sendo que a filha de Presidente tá prenha e decente. Decente a gente sabe que é o melhorador de Ubres. Então você veja que essas primeiras compras da gente já foi encaixada, já foi planejado para aquilo que a gente quer. Outra aquisição que a gente fez foi com o seu Renato, lá da Pedra de Fogo, sim, Pedra de Fogo, né? Que a gente comprou no mesmo leilão que a gente comprou lá do amigo Eduardo, né? Luiz Eduardo. A gente comprou uma bezerra chamada Confiança da Pedra de Fogo. Essa bezerra, ela é filha de Oboé. Oboé é filha de garantida com o pai dela. O pai dela é um animal que dá uma estrutura fora de base dos seus animais, mais garantida. Ela, além de ser uma produção mágica, ela produz mais de 20 litros de leite no regime da carnaúba, sem ser expulsão, ou seja, uma vaca de mais de 20 litros de leite. Ela tem o Uber que os avaliadores consideram bem caminhado, então, ou seja, aquele com uma boa inserção e os peitos numa boa posição, ou seja, já é um pé indicativo. E sua mãe, ela vai a vitrina que também foi campeã Uber. Então você veja, foi um animal que também foi comprado pensando no Uber, entendeu? E as nossas outras 2 aquisições, que foi mais recente, foi Colorada, que como eu disse, ela encaixa nessa questão de produção. Colorado está aí com seus 14 litros de pico. Colorada tem espaçamento de Uber muito bom, então a gente tem que melhorar algumas coisas nela ainda, né? Essa questão do encaixe do Uber tem que ser melhorado, mas ela tem um espaçamento de Uber muito bom. E ela vem parida de um bezerro que ainda está para ser filho do DNA, mas que dependendo poderá ser filho de poderá ser neto, né, o bezerro de Saudade, ou seja, também é um futuro reprodutor para a gente trabalhar sobre nossos outros rebanhos, em cima das nossas outras bezerras. Então também foi pensado. Tanto que Colorado ainda está na fazenda Carnaúba, para a gente aspirar ela, né? A gente fazendo Carnaúba, são um pessoal, o Joaquim, o Daniel, a Inês, são um pessoal muito compreensível, bom de diálogo. A gente conversou com eles, eu conversei antes de adquirir a vaca, para saber se o que eu planejava dava certo com a vaca, e deu certo com eles. Pessoal top. Então Colorado tá lá na Carnaúba para a gente aspirar, para a gente trabalhar. Se Deus quiser, vai gerar ótimos frutos, né? E a nossa última aquisição, foi a aquisição de ontem, dia 15, veio lá da fazenda Carache. É uma filha de Cheque 4 vezes campeã sumário. Cheque também tem uma boa conformação de Uber. E ela é filha de uma vaca lá do Carache que deu 15 litros de leite. Mas isso não é tudo. Além dessa vaca dar 15 litros de leite, ela tem uma ótima conformação de Uber. E sua mãe também tem uma ótima conformação de Uber, sendo que sua mãe foi aquela vaca Couraça DTT, né, que foi vendida por mais de 50 mil no Núcleo Nordeste, né? E sua mãe também foi uma recorde entre as vacas. Ontem no Carache foi recordista, chegando a quase 1.000 de parcela, né? E nós adquirimos, era prenha, essa novilha neta Carache vem prenha, ela é filha de Cheque com goiabeira Carache, e está prenha, sabe de quem? De um touro veludo. Então a gente está fazendo uma seleção direcionada. Você que quer entrar na raça, não entre comprando Deus e o mundo, comprando aquilo que é mais barato. Às vezes é mais. Eu mesmo, ontem mesmo, eu já tinha encerrado meu rebanho com 4.
que eu tenho, além de tudo, tenho aspiração de Catara e vou aspirar a Colorado, né? Mas ontem eu vi essa oportunidade e comprei. Pensei muito sobre se ia comprar, se eu não vi ou não. Comprei. É uma oportunidade boa, um animal que vai acrescentar no meu rebanho. E você deve fazer isso. Pensar nisso. Se você é uma pessoa de poucas condições, investe no melhor. Eu completei meu bloco com essas 5. Não pretendo nem tão cedo comprar outros animais. Eu quero trabalhar, me organizar para eu aspirar essas 5 e trabalhar em cima delas, né? Então lembre, você tem que ter um foco. E o meu foco vai ser Uber. Eduardo, você não vai selecionar fertilidade, produção? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu quero um animal fértil, um animal produtivo e um animal de Uber. Eu não quero na minha fazenda um animal fértil e produtivo que ele seja ruim de Uber. Não aceito. Não aceito. A gente que é selecionador, a gente produz animais para aqueles que estão na linha de produção. Então a gente tem que atender essa demanda. Tem que produzir animais que saciem a necessidade do produtor final, né? Então essa é a minha finalidade, essa é a minha ideia e a minha diretriz como produtor, como selecionador de Cindy. Então fiquem aí, uma boa noite, boa tarde, bom dia. O vídeo ficou até mais longo do que eu queria, né? Mas falando de Cindy, falando de seleção, falando dessa paixão, a gente sempre vai um pouquinho além.